O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770. Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Magia ou terapia? Do que você precisa? Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 13ª temporada, Roberto Leão. Olá, Bernardo! Olá, galera reconectada. Galera reconectada, se reconecta mesmo com a gente. Tu sabia que tu tem um tique de ficar rodando a aliança? Não E sabia, eu tenho não. um de ficar mexendo o nariz? É mesmo. Falaram pra gente. 3 pessoas já falaram isso. Perguntaram se eu tenho problema de rinite sinusite. Então pronto, acabou-se o problema, ó, que não sai, gente. Olha, pronto, já não mexo mais. Pronto, acabou-se o programa. Acabou-se o programa, acabou-se meu casamento, porque ela vai brigar comigo, ela tá assistindo. Então, Muito obrigado, continue se reconectando com a gente, mande suas críticas, mensagens, sugestões, e eu vou tentar parar, mas tá coçando meu nariz já, acho que é psicológico. Né? Já tá querendo rodar aqui, Ana. Roberto, 13ª temporada, um programa com visual diferente, com um estudo diferente. É isso aí. E vem novidade por aí, então fica ligado que vem vir muita novidade ainda na 13ª temporada. Vai vir coisa boa pra você, tá? Então o nosso estúdio fala mais, né, com a joviedade, que é o nosso programa com liberdade, que é o nosso programa. Comigo, que é uma com a questão conectividade, jovem, né? com a conectividade que se presume a ser o nosso programa, né? Roberto, Oi. A gente recebe muita gente aqui de muitas religiões, de muitas crenças, de muitas formas de ajudar as pessoas com terapias, né? Das mais diversas formas. Quando é, Roberto, mais indicado fazer uma magia ou uma terapia? Quando é mais indicado você procurar um magista, um pai de santo, um terapeuta holístico ou um terapeuta? Uma coisa anula a outra. Se você estiver fazendo a terapia, é possível que você também seja, como se diz, macumbeiro, ou que siga religiões que fazem, que praticam magia. O que é que seu analista vai falar sobre isso? Vive brigando, tô em pé de guerra com a família. Você precisa de terapia de família ou precisa de uma magia, alguma coisa que aconteceu? Como é que identifica isso? E o que um serve, o que o outro serve, como é que você vai saber o que é que tá acontecendo? Para responder essas e outras perguntas, tá aqui ele que já veio pro programa, né? Ele é terapeuta, ele faz cirurgia em pequenos animais, é psicólogo, ele é tarólogo. Exatamente. Ele tem um curso muito bacana, já fazendo uma divulgação sobre questão de tratamento capilar, como deixar seu cabelo mais liso, como deixar seu cabelo mais sedoso que é mais profissional, volumoso, é muito mais para as pessoas de salão. com a experiência própria dele, é muito legal também. Júnior Quintela, mais uma vez Olá, aqui na Quintes. Reconnect. E assim, para quem assistir esse programa, esse curso, ele Sobre vai tratamento tá capilar? com 13% de desconto. Muito bem. Em homenagem à 13ª. Muito bem. Muito Muito obrigado. bem. Júnior. Júnior, o pessoal quer saber mais sobre o Júnior? Vai lá num programa que o Júnior fez aqui. Ainda era no estúdio antigo, tá? Da outra temporada. Mas só para dar uma pincelada, fala um pouquinho do Júnior, dos passos do Júnior, o que é que o Júnior já viu na espiritualidade ou no teu processo de busca, né, intelectual, aí pro pessoal saber com quem tá falando.
Bom, a, a minha vida acadêmica e profissional ela começou na música, na verdade. Então, eu toquei em vários lugares aqui em Fortaleza, até no Jazz e Blues cheguei a tocar, mas em algum momento isso já não se encaixava muito bem, e aí foi mais ou menos nesse período que eu entrei, assim, comecei a investir na espiritualidade. Eu, que até aquela época era ateu, inclusive. Mas eu comecei a pensar, pô, deve existir alguma coisa. Aí que eu fui chegar no terreiro, e a partir disso comecei a estudar outras práticas espirituais, holísticas, um bocado de coisa. Porque no início eu estava assim, apaixonado por esse mundo todo, né? Aí quando eu comecei a estudar mesmo, aí a minha cabeça quebrou de novo. Porque de início, assim, ó, tudo isso aqui funciona, você vai fazer isso, aquilo, outro, a tua vida vai melhorar, os seus chakras e tudo mais. E aí eu comecei a fazer tudo, testar tudo. E aí, de tanto testar, eu comecei a ir contra o que os professores falavam. Então, por exemplo, na época que eu estava estudando cristais e chakras e tudo mais, tinha gente que dizia assim, você deve usar no máximo 7 cristais para alinhar os chakras. Um para cada chakra. Aí eu testei 40. É. Não deu problema. Mas também vi gente usando 3 e o cabo surtando. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu comecei a estudar cada vez mais isso, né? Ainda, nessa época, ainda mais ligado a essas questões energéticas e espirituais. Aí Eu eu não confio em cristal, cara. Eu não confio. Não, eu só confio em cristal. Eu não confio em cristal. Fala assim, usou 3 e pirou. Não confio em cristal. Aí depois tava usando 40. E aí minha cabeça começou a quebrar. Tipo assim, eu fui vendo que a maior parte dessas coisas era placebo. Sabe, não tinha... Tu acreditava que era placebo ou tu chegou à conclusão que é placebo? Eu cheguei à conclusão de que boa parte desse processo tem a ver mais com a sugestão. Sim, A pessoa está sugestionada. sim. Né? Isso, eu não estou falando que essas ferramentas não têm necessariamente uma efetividade. Mas muitas vezes a forma como a coisa é conduzida tem mais efeito do que as ferramentas que estão sendo utilizadas ali. Sim. Entendeu? E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa a mais ali que eu precisava observar. E aí fui vendo que eram questões psicológicas. E aí depois disso eu comecei a estudar a psicologia analítica, que é essa com a qual eu trabalho hoje, Sim. também, né? Além das outras ferramentas que eu uso. Só que é uma coisa completamente separada. Quando eu faço um atendimento dentro da psicologia analítica é uma coisa. Quando eu faço um atendimento de tarô é outra coisa completamente diferente. Eu não consulta de psicologia, eu não vou usar o tarô, nem a pau. Porque a dinâmica é diferente. Mas existe um tipo de jogo de tarô, um atendimento de tarô que é um atendimento mais terapêutico. Sim, É possível. é possível. Porque aí, assim, a gente tem que entender o que é terapia e o que é terapêutico. Então, eu estar aqui com os meus amigos conversando pode ser um episódio terapêutico. Terapêutico, mas não é uma terapia. Enfim, não é terapia, porque a terapia ela precisa de continuidade. Então, uma consulta com o oráculo, ela pode sim ter um teor terapêutico, mas ela não vai tratar as questões. Porque é uma coisa que você faz, sei lá. Quem faz muito faz uma vez no mês. Uhum. Mas não eu concordo com você que as coisas têm que ser separadas, inclusive por conta das federações, das associações que não querem que misture, né, a ciência com o místico, né? E é importante também ter essa separação. Mas, por exemplo, eu fiz psicanálise. Eu estudei psicanálise para entender o consulente. Então, eu tô fazendo oráculo lá com cartas, com búzios. Eu não aplico a psicanálise, não é uma sessão psicanalítica, mas eu uso para entender melhor a dor da pessoa, para entender a pessoa, como abordar, como dizer aquilo, como ela vai absorver melhor aquela notícia, como dizer, para adaptar o jogo àquela persona, né? Mas é que vem um problema. Como não existe assim, uma unificação, sobretudo em relação à psicanálise, uma unificação em torno de um conselho que responda, né? Algumas pessoas reconhecem uns, outras não reconhecem outros, mas não existe, então cada um faz a psicanálise que quer, do jeito que quer, e não tem não tem como ter uma fiscalização, controle em relação a isso. Né? Que regulamente, né, assim, essas coisas. Mas assim, na psicologia também. Embora exista o conselho, aí agora lascou, agora... Faz o corte. Tá feito o corte. Mas existe, pô. Então, aí a gente entra nessa interação entre espiritualidade e psicologia. Eu atendo algumas pessoas que já passaram, por exemplo, por intolerância religiosa dentro da clínica.
estranho, né? Então, Contraditório. hoje em dia, eu tava... Mas eu já também. Semana. Já vi um caso, uma pessoa disse que o psicólogo mandou ela se aproximar de Deus. Ela ia à missa, ela precisava de Deus. Ele tava pregando. O psicólogo tava pregando. Entendeu? Assim, hoje em dia eu percebi que a maior parte das pessoas que eu atendo são macumbeiras. E, inclusive, por saberem que eu sou da macumba, isso parece que cria uma disponibilidade a mais por parte deles. Lei da Assim, atração, né? lei da atração. Ou então se sente confortável, ou seja, Exato, vai mas ser isso. compreendido. eu vou conversar com o psicólogo, que ele vai me entender, cara, que ele fala a mesma linguagem, que se eu falar sobre minhas perturbações, ele vai ter vivência pra falar. Esse é o ponto. Então, já chegaram pra mim relatando que, pô, quero mudar de terapeuta porque a minha psicóloga, quando eu digo pra ela que eu sonhei com um Exu, quando eu conversei com a pombagira, ou que eu vi um herê correndo na minha casa, eu me sinto sendo tratado como se eu fosse doida. É estranho, né? Mas, Júnior, me diga uma coisa, pra gente começar a falar sobre o tema de magia versus terapia. Você falou que quando começou, você viu que tinha muita coisa de sugestão, Sim. né? Muita coisa que era meio placebo, mas funcionava. Você acredita que para uma magia funcionar é preciso que o consulente ou que a pessoa que fez a magia, ou para o beneficiado, entre aspas, da magia, ele precisa acreditar naquilo para aquilo funcionar? Ou a magia é uma coisa que funciona mesmo que a pessoa não acredite? Depende da modalidade mágica, quando a gente olha pela perspectiva espiritual. Então, eu considero que tem magias que são técnicas. Você faz, ela vai acontecer, ponto. Mesmo que a pessoa não acredite. Mesmo que a pessoa não acredite. Mas tem algumas outras práticas que precisam necessariamente da fé depositada ali. Especialmente algumas práticas de bruxaria europeia, por exemplo. Mas tem magia que você faz ali. Mas tu não acha que mais quando um é a dois, pessoa, acabou. quando precisa necessariamente de fé, porque o conceito de fé é você esperar alguém ou alguma coisa abstrata venha lhe salvar, quer dizer, algo de fora pra dentro, né? Quando a magia precisa de fé, ali eu não abro um espaço, voltando pro primeiro assunto que a gente estava falando, não abre um espaço para um placebo, Exatamente. para um viés de confirmação, Esse é o ponto. né? Porque no meu entendimento de magia, assim, magia não precisa de fé, não precisa de crença, magia acontece, né? A magia é para ser magia. Então, por exemplo, se eu tenho uma receita de um bolo, eu sigo aquela receita bem bonitinha, e eu boto aquela massa, aquele negócio no forno, eu não preciso de fé para sair um bolo. O sal salga, independente da sua fé. Ele vai sair um bolo, entendeu? Então, se a magia precisa de fé, aí eu tô cristianizando a magia, Existe né? um processo aí. eu tô que colocando, né? quando você precisa- Uma fé não é intenção, assim. Mas precisa intencionar. Intencionar, sim. Sim. Conjurar Magia, é uma coisa. conjurar é uma coisa, intenção é uma coisa, a certeza que vai É funcionar é uma diferente coisa. do torcer pra dar certo, né? Agora, ter crença é diferente de ter fé, no meu entendimento, vocês me corrigem se eu estiver errado. A crença, no meu ponto de vista, eu sei que vai dar certo, porque eu tenho um conhecimento técnico que vai dar certo, e eu creio piamente que vai dar certo. Não é fé. Porque vai fazer, mas nós temos que ter fé. Não. Eu tenho crença porque eu sei porque funciona. Eu tenho crença inabalável que esse microfone vai funcionar se eu ligar na tomada. Por quê? Porque ele foi feito pra isso, bicho. Uhum. Tem algumas práticas mágicas que elas têm como ingrediente básico essa fé que é depositada ali. Inclusive, por exemplo, na magia do caos, tem por exemplo, sigilos que são feitos para você esquecer dele. Você faz lá o sigilo, aí você intenciona bem muito, e aí você tem que deixar ele em algum lugar onde você precisa sempre passar o olho por ele, mas tem que ser uma escrita esquisita para você não identificar a palavra que foi colocada ali. Qual é a ideia? Segundo os magistas do caos, né? A ideia é que isso vai ficar estimulando o teu inconsciente. Sim. Então é um processo mental. Uhum. É o livro do segredo. Vai botar a foto da casa e vai olhar todo dia pra ela. Então existe a ideia, por exemplo, de que a vela por si só, ela não teria muito poder, mas ela seria um reforço imaginário para ficar ali, vamos dizer assim, fazendo com que a sua mente ficasse insistindo naquela intenção. Então, assim, o que é que a vela vai fazer? A vela mesmo. A vela que é feita de cera, de petróleo. O que é que ela vai fazer? Qual é a propriedade mágica dela? A vela em si não, mas o fogo sim. Mas eu não dependo da vela para fazer o fogo. Sim. Né? Aí eu posso usar uma tocha, fazer uma Pode fogueira. ficar aceso fazer no período que você tá, né, que você tá intencionando aquilo. Concordo, 100%, é o fogo. Sim. A vela é a representação do fogo. É. A cera não tem...
A não ser que você faça a cera, existem velas Sim, e são- que você manipula a cera. Sim. Você coloca elementos na cera, ervas na cera. Aí tudo bem. Sim. Aí tem um elemento, vai queimando e vai alimentando o fogo. Mas com é um aquele propósito. facilitador para manutenção da intenção. Sim. Né? Agora tem um Facilita que detalhe você também- mantenha, facilita que você mantenha aquela intenção e que não é nem uma questão de fé, que você intencione de uma forma mais precisa. Que você está vendo ali. As pessoas precisam ver também, né? O ser humano, ele precisa enxergar alguma coisa ali, até porque, assim, é A muito... gente lida mal com o abstrato. Pois é. Então, assim, poderia ser feito com uma coisa abstrata? Poderia, mas a minha intenção ela não seria tão forte, porque eu preciso de ver, eu preciso ter referências. Uma coisa que eu quero falar, só para antes da gente mudar esse assunto, uma dica que eu dou para A gente vai mudar o assunto. mudar o assunto, parar de falar de intenção e vela. Mas a gente pode continuar até o final, que é um assunto interessante. Mas uma dica que eu dou para os reconectados é o seguinte: as pessoas falam assim, ai, será que eu tenho magia? Muito consulente, muita gente vem aqui, eu jogo tarô, enfim. E as pessoas falam, será que eu tenho magia? Será que eu não tenho magia? Eu acho que se as pessoas parassem de ter essa preocupação, porque magia não é uma coisa fácil de se fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma magia aqui pro Júnior, eu preciso de elemento, E nem todo mundo sabe eu fazer. preciso rapaz. de tempo, eu preciso saber fazer. Então, a maioria dessas, entre aspas, magias que as pessoas pegam é mais uma questão da sugestão mesmo. Então, chega alguém e fala, eu botei uma magia contra você, ai meu Deus, estou imaginando. Se a pessoa parasse de acreditar, fosse mais cética e fosse mais racional em relação a isso, 90% das pessoas que acham que não tem magia coisa nenhuma, né? Mas funciona, você tá entendendo? Por que que pega? Não, vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra Outra coisa é outra coisa. Mas, assim, essas falsas magias, por que que... Se a mas- falsa magia, sim. Porque também tem o Júnior, como especialista nisso, pode falar com a gente. Existe autossugestão de magia? Ou seja, se eu chegar pra você acreditar que eu joguei uma magia pra você, psicologicamente a tua vida pode reverberar num Pronto, sentido. com exatamente certeza. isso que a gente tem que chegar a esse ponto. Mas eu quero dizer o seguinte, muitas vezes as pessoas não têm magia, ninguém fez uma magia com elemento, com tudo, não fez. Mas a pessoa tem tanta preocupação com isso que começa a agir. Agir como, Como se se tivesse. tivesse. Os sintomas E aí? aparecem. Então você sendo muito mais racional É e aquela crítico coisa, panelada vai em relação- fazer mal. Rapaz, eu já tô até sentindo. Então, Você são duas, produz o- só para deixar claro, são duas coisas diferentes. Perfeito. A magia, ela funciona independente da crença. Sim. Uma coisa. A maioria das pessoas que acham que tá com magia é tudo autossugestão e autossabotagem. Sim. Porque acredita que tá, começa a agir como se tivesse e começa a E sabotar. é uma coisa importante, tá? Assim, quero saber até depois que o Júnior responder, ele pode engatar com outra resposta também. Primeira pergunta é se pode ser se a autossugestão pode Uhum. né, criar situações que Parece que a pessoa tá com a aparece magia. com a magia, né? E se pra você receber magia, você tem que acreditar em magia. Assim, eu nem acredito em magia, magia pra mim não pega. Responda, por favor. Vou responder primeiro essa, né? Imagina que para uma praga funcionar, você tem que anunciar ela, né? Ei, tô te mandando uma praga aí. Não tem sentido, né? Você não precisa, a pessoa não precisa saber. A magia, ela acontece independente dessas questões. Agora, eu esqueci qual foi a pergunta antes dessa. Não, se A outra essa é a autossugestão. autossugestão. Sim, ó. Pro Jung, que é o cara que fundamentou e elaborou a psicologia analítica, ele considera que é real tudo aquilo que tem um efeito. A gente está falando, então, de realidade psicológica. Aí já é um negócio É para outra quebrar na nossa história. cabeça. Então, Funciona, você teve chega um e diz assim, efeito Júnior, prático, teve um efeito Júnior, prático, eu então tô ela com uma existe. demanda, me jogaram um quebrante aqui, eu tô todo estrupiado e tal. Então, aquilo é uma realidade psicológica particular daquela pessoa. Então, aquilo vai produzir. Se a pessoa acredita de fato naquilo e começa a perceber sinais, aquilo está acontecendo já. Eu estou falando do ponto de vista psicológico, Lógico. especialmente da psicologia analítica. Se a gente olha por um viés mais neurológico, a minha percepção subjetiva das coisas que acontecem na minha vida produz efeitos no meu corpo. Sim. Então, um trânsito para uma pessoa pode ser algo absolutamente estressante. Então, aquilo vai produzir todos os efeitos de um estresse. Para outra pessoa, eu já estou no trânsito mesmo, eu posso botar uma música, ouvir um podcast e ficar relaxado ali. Uhum. Vai produzir um outro efeito. Então, a forma com que a gente enxerga a realidade, como a gente interpreta, vai causar um efeito na nossa realidade, sem dúvida. Então, uma pessoa que está toda hora, por exemplo, reclamando, achando que está todo mundo contra ela, que estão jogando macumba o tempo todo, estão falando dela o tempo todo, ela já está programada a enxergar a realidade daquela forma. Então, isso naturalmente vai causar um efeito. Então, mesmo que ela não tenha uma magia, ela vai agir como se tivesse. Ela vai sentir Isso, como e se ela vai tivesse. ter o efeito disso, Que ela mesma criou. que possivelmente ela mesma criou. Agora, E fora a somatização, né? Deve ter não, gente assim, mas é isso. tudo na minha vida dá errado. Minha vida tá um caos.
que é que tá acontecendo na tua vida? Acabei o meu namoro. Tudo? O teu namoro era tudo? Né? E aí a gente também pode buscar analisar como é que essa pessoa tem lidado com essas questões. Então, assim, por que imagina que a vida da pessoa é uma casa. Por que ela está sustentada num pilar só e esse pilar é um namoro que começou há 2 meses atrás? Existe um sentido para que a coisa se configure dessa maneira. Agora, essa mesma pessoa, se ela tiver, por exemplo, num processo terapêutico bacana, ela tem condição de, aos poucos, entender essas questões. Agora, se ela tiver a má sorte de ir para algum lugar, por exemplo, espiritualista, que a galera percebe essa fragilidade e vai em cima, se lascou, meu chapa. Teve uma vez que eu fui numa consulta. Vem cá, se lascou, mas muitas vezes, por exemplo, se ela é sugestionada, né? Eu não tô validando o mau caratismo de centros religiosos, não, tá? Não tô validando, não. Mas vamos lá, se ela tá pensando que tá com magia, sugestionada que tá com magia, crendo ao ponto da vida dela, dela transpirar o caos Dela na criar vida uma dela, realidade. dela criar uma realidade. Ou criar uma realidade de magia. Se ela vai num centro espiritualista e ele diz que limpou, e diz assim, agora você tá limpa, cura. Mas Resolve. Resolve, mas não resolve. Aí eu vou Mas não entrar é na história do... espiritual, resolve Não, o resolve, mas psicológico. aí não resolve só. Ele ameniza, porque uma pessoa que é sugestionável, ela é sugestionável sempre. Aí chega alguém, ela tá na internet, aí vem alguém que fala assim, olha pra câmera e fala assim, você não sabe o que você tá mexendo, eu sou o trevozão e eu vou lhe lançar um negócio. Volta. Porque a pessoa precisa se curar por dentro. Se você viu 13, A pessoa que é aí sugestionável, você tá com ela acredita que foi curada, ela acredita que tá doente, ela acredita na medicina, ela acredita que tá problemática, e ela vai acreditando no que tá ali, porque ela é A questão sugestionável. é que, às vezes, alguns processos espirituais, eles entram como se fosse um remédio para dor de cabeça, e não um tratamento. Uma Então, coisa rápida se a pra... gente observa pro sintoma. como é a compreensão resolver o de alguns sintoma. ebós, ele alivia, ele cura até, mas se a pessoa não tiver uma mudança de comportamento, ela vai produzir aquilo tudo de novo. Mas é o que eu costumo dizer assim, cara. Eu já falei esse ano algumas vezes isso. Eu atendi ano passado 1.441 pessoas. A uma foi dia 31 de dezembro. 1.441, bicho, 1.400 é 14. Dos 1.441 atendimentos que eu fiz ano passado, eu só fiz 432 intervenções espirituais. Eu acho lindo, Nem- é muito bom de número, cara. Nem Eu não lembro. 30%, cara. Nem 30%. Não é espiritual, cara. A pessoa diz assim, não, eu tenho certeza. E tem gente que já chega tão desarmada, que é assim, eu tenho certeza que me diga qual o trabalho, eu quero saber só como é que a gente faz pra resolver. Não tem. Não. Aí essa pessoa depois vai ficar com raiva de ti. Então, ele não viu nada. Ele. Não, e o pior é que quando eu falo o motivo, nem por que meu casamento acabou do nada. Não acabou do nada. Você é que tava presa no seu egoísmo, não viu que seu casamento tava acabando. Aí matou ela. Acabou. Já era. Aí nunca mais ela volta. É. Mas o meu papel é esse, né? Não, aí vai pra... Meu papel é dizer a verdade. Quem tem esse perfil de uma pessoa que é sugestionável ou que cocria a sua própria magia, ela vai atrás de um oraculista até que Até confirme encontrar, o que ela quer ouvir. Júnior, né? acontece contigo da pessoa chegar pra tu, por exemplo, no oráculo e disser que tem uma lista de problemas. O que é que você quer ver no teu oráculo, no tarô? Ah, eu quero ver isso. Aí tu vai olhando, cara, aqui não tem nada espiritual. Essa bicha é doida. Aí depende da pessoa, porque assim, tem algumas pessoas que você percebe logo que se você explicar de uma forma bacana, a pessoa entende. Tem pessoas que não vão aceitar nada que não seja de acordo com o que ela acredita. Essa pessoa, você não tem o que fazer. A não ser que, agora, num processo terapêutico, você tem como ir estimulando ela a observar. Porque Mas já de teve- forma imediata, não. Mas já Agora, teve fato de você jogar o tarô e ter vontade. Pode não ter feito, mas ter vontade de fechar. Rapaz, espera aí que eu vou agora é o Quintela Sim. psicólogo. Já. Seu problema não é oráculo, teu problema é terapia. Já, quando acontece, assim, mais do que magia, eu passo terapia pro povo no oráculo. Porque, é o que eu falo, às vezes a pessoa tá, assim, sedenta por uma macumba, uma magia. Vou contar um caso dos oráculos, né? A pessoa vivia me perguntando um livro para magia, para prosperidade, que magia ela poderia fazer. Aí eu disse, eu não ensino, né? Não ensino essas coisas assim. Ela insistiu, marcou uma consulta. Aí, uma entidade no oráculo respondeu que eu deveria ensinar. Aí essa entidade não é de fazer essas coisas. Achei estranho.
Não, você ensina e diga que ela vai fazer. Eu falei, tá bom. Ensinei. Ela fez? Não. Eu falei, então por isso que ele passou. Eu sabia que ela não ia fazer. Então, a questão ali não era uma questão de magia. Era uma questão que ela, na forma dela interagir com o mundo, ela encontrava um problema que era, por exemplo, a parte financeira, e ela esperava que alguém resolvesse. Sim. Quer dizer, a gente tá falando, então, de um processo de infantilização. Alguém lida comigo como se eu fosse uma criança incapaz de resolver as minhas questões, de assumir as minhas responsabilidades. Então, qualquer questão espiritual ali ia bater nesse teto. E vamos pro inverso. Já teve caso de você estar atendendo como terapia, um psicólogo, parará, e falar assim, rapaz, isso aí Jung não responde não, que eu tenho que pegar os Assim, balas. Peraí, vamos pro intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade laica, leve e plural para além da religião, 13ª temporada, estúdio novo, cenário novo. Muito bem, estamos aqui, nos adaptando muito bem. E Tudo mais a novo nossa e a cara. gente mais velho, né, Não, Roberto? eu tô mais jovem. 5 anos de TV, mais de 470 horas de programação sobre espiritualidade. Muito papo, muita coisa que nós passamos, Muita muitas coisa, mudanças, muitas muita novidades. coisa. E vem mais novidades por Muita aí. gente passou por aqui, né? E vem novidade. Olha, eu tô avisando, vem novidade. Se você, pessoal, às vezes fica acanhado, assim, eu posso indicar, gente, pode indicar. Se você não tiver um convidado para indicar, você vai lá nas nossas redes sociais, que é Reconnect Brasil, no Instagram, @Reconnect Brasil. Você vai lá no direct e propõe um tema. Deixa que a gente vai atrás do convidado. Né? É isso aí, Proponha o tema. Corre pra Hoje conversar. a gente falando magia ou terapia, né? O que é bom pra você, o que você precisa, né? Antes do intervalinho, eu perguntei aqui pro Júnior Quintela, nosso consultor para terapias e magias. Seguinte, Quintela, já teve ocasião que você estava lá como psicólogo, como terapeuta, conversando e falou, rapaz, esse caso aqui bugou. Cadê meu tarô? Cara, não, porque assim... primeiro, existe uma questão de ética que eu não... Na posição de terapeuta, eu não posso... Não pode, mas eu tô falando à vontade. Assim, mas não também porque... Porque, assim, a gente entende que existe um processo que ele é contínuo e ali você consegue... Não, mas eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tô aqui Tipo assim, com ó, o isso aqui Quintela. é um ego, isso aí, né? Não. Assim, você tá conversando, fala assim, não, é porque eu sou a vítima de tudo, parará, tudo bem. Como terapeuta, você vai... Né? Mas a pessoa fala, às vezes, com tanta verdade, rapaz, eu tô doido pra pegar meu oráculo pra saber se essa mulher tá mentindo ou tá falando a verdade. Se ela... Ah, sim, já.
Não, por uma questão pessoal, né? Porque a questão do paciente, do consulente, do analisando, enquanto ser humano, se ele mentir durante 20 sessões, deixa ele mentir. É uma coisa que ele precisa. E isso O pra ele é rolê é verdade. dele. Não, o rolê é dele. Quem tem Não, que mas é pra chegar. deixar mentir. Eu tô dizendo a curiosidade da gente, como terapeuta. Aí é legal. Aí Entendeu? É O cara fala, bacana. rapaz, essa mulher tá falando a verdade mesmo. Mas a gente sente. Mas né? sobre verdade, não, mas eu já aconteceu de eu pensar, tipo, será que existe alguma questão ancestral aí que tá, Sim. né, que tá pegando? Mas geralmente eu não... Na geralmente terapia, não, tu já não se acaba- coçou pra indicar. Assim, a pessoa te procura como terapeuta e que tu tá se coçando pra indicar magia. Procura, Não. procura Não. uma religião, procura um É magista. mais fácil o oposto acontecer. A pessoa me procurar magia e eu indicar a terapia. Porque é aquilo que eu tava falando. A magia é um negócio assim muito bom, mas se você não tiver muito consciente do processo Sim. que vai além do momento da magia, né? Sim. Tem um antes e o depois, ela pode ser como um Até remédio porque pra se dor de tu cabeça, vai tivesse durar horas. numa sessão de terapia e indicasse uma magia, tu estaria fazendo a mesma coisa que tu falou no começo, né? Do terapeuta que indicou, que o Bernardo falou, indicou a igreja, se aproximar de Deus, é a mesma coisa, né? Tem que ser laico ali, tá, Sim, com certeza. tá bem Então, neutro. a gente vê, por exemplo, no ocultismo, a ideia de que para você poder realizar algumas magias, você tem que estar muito bem preparado. Sim. Né, mentalmente. Então, tem determinados E rituais disposto, né? ali, tem determinados rituais ali, que se você, é dito, né? Que se você titubear, se você hesitar uma vez, você é capaz de acabar com a sua vida por causa de uma hesitação. Então, assim, imagina um nível de segurança, né, de confiança para você chegar nesse ponto. É um negócio assim muito difícil. Então, quando a gente pensa, por exemplo, por uma perspectiva mais europeia, a parte mental ela é muitíssimo importante para a magia. Então, não é sobre a vela que eu acendo Não é somente. sobre elemento. É sobre uma série de outras Mas, Júnior, questões. vamos lá. É tipo aquela ideia de vou fazer uma macumba para arrumar um emprego. Mas se eu não nem Sair pra procurar. para distribuir o meu currículo, Não quanto que vai. essa magia vai ser efetiva. Então, assim, eu penso que é sempre muito, muito útil que haja essa preparação desses dois lados, para quem é Tá, espiritualista. mas né? pra gente debater sobre isso em relação à magia, a gente vê que em alguns povos, sobretudo nos povos africanos, nos povos originários, a magia fazia parte cotidiana, era uma coisa muito simples, ela era feita o tempo todo e de forma muito, muito simples. Vem essa magia cerimonial europeia, que também veio aqui, sincretizou e agregou ao que entendemos hoje como cultos magísticos brasileiros. Mas você não acha que essa ideia de colocar a magia como algo que, se você titubear um minuto, estragou sua vida, é uma forma de deixar mais elitizado, ou só as pessoas com muito mais Pra cabeça, ter controle sobre a Mas magia isso- assim. isso muito aí mais é inteligente, seleção. ou muito mais propósito, Com conseguem medo pra fazer falar assim, magia. olha, Mas esse é o produto da cultura. Sim. É assim, essa forma de lidar com o espiritual dessa maneira é produto de uma cultura europeia. Então, só para dar um exemplo, quando você vê a configuração de uma igreja, que vai ter uma missa, está todo mundo voltado para um único lugar. E aí o padre geralmente está, por exemplo, num lugar mais alto. Se você pensa na organização espacial, né, de uma orquestra, você tem um leque com uma porrada de músicos, estão todos eles olhando para uma única figura, que é o maestro. Quando você vê manifestações culturais que têm uma raiz africana, a configuração já é É diferente. coletiva, né? Ela é circular, tá todo mundo no mesmo plano. Então, assim, a ideia, quando você vê, por exemplo, a cultura iorubá, é de que tudo aquilo que está sendo cultuado faz parte de quem nós somos, são familiares, né? São ancestrais, são os nossos amigos espirituais. É diferente de, por exemplo, numa cultura cristã, a ideia de que está todo mundo muito acima, todo mundo inalcançável, e eu tenho que me espremer para tentar Para ser digno de bater estar a aqui, graça e né? chegar perto. Para ser digno Então, de acordar Então, de quando você vê manhã a e cultura vir para europeia, cá. é sempre essa coisa de alguém tem que ser muito especial, tem que se esforçar muito para Pois talvez é. chegar em algum Mas lugar. essa ideia de que a magia ela tem que ser, você tem que estar muito preparado, ou que pode dar tudo errado, ela é excludente, né? Ela serve a um propósito, que é de colocar realmente que a magia ela só pode ser realizada ou praticada por quem tem mais acesso a ferramentas, quem tem mais sabedoria, quem tem os melhores livros, quem é mais inteligente. Isso exclui uma parcela enorme de pessoas que não têm acesso a a isso. magia europeia ela precisa ser assim.
Porque é um espelho da cultura. E também tem aquela coisa das perseguições e tudo mais. Então, assim, você precisa do segredo. Também existe a ideia de que o segredo, ele fortalece o próprio segredo, né? Então, aquele conhecimento que só os adeptos de uma determinada ordem iniciática têm, como é uma coisa muito restrita, isso coloca valor naquilo. Sim. Né? Então, fortalece nesse sentido. Mas, então, assim, no final das contas, é muito um espelho da cultura. Agora, a magia europeia ela precisa ser assim, porque a cultura é assim. Agora, em outras situações, quando você vê, por exemplo, os povos bantos, os povos iorubás, a coisa é muito mais cotidiana. Então, assim, por que se oferece um acarajé para Yansan? Porque é o prato que a galera fazia lá. Talvez se o negócio tivesse sido desenvolvido aqui, a gente ofereceria tapioca. Entendeu? Café com pão. Eu nunca vi, assim, pelo menos defendendo os amigos magistas, né? Eu nunca vi uma pessoa fazer um trabalho de abertura de caminhos errado que destruiu a vida da pessoa, ou uma limpeza que deu efeito inverso. Cara, eu falo aqui na TV, é impossível. Uma limpeza, se for propósito de limpeza, né? Limpeza, o máximo pode acontecer são duas coisas. Ou não funcionar, ou sua vida ficar na mesma, ou deixar ela menos pior. Ou seja, mas ela continua acontecendo. Pior seria. Agora, você fazer uma limpeza, assim, parece que a limpeza deu efeito contrário. Impossível. Existe uma coisa interessante em relação a isso, que é assim, quando a pessoa passa pelo processo, passa por um ritual, daí a coisa que a gente falou do reforço imaginário, a gente precisar ver e passar por isso tudo, né? Inconscientemente, há um processamento ali onde ela entende, de forma inconsciente, que ela está sendo curada. Sim. Então, se você olhar para a pessoa e dizer assim, ó, tá curado. Não vai ter o mesmo efeito. Agora, a pessoa faz um preceito antes, a pessoa se organiza, a Vê um mente dela já tá monte de processando aquele elemento. processo. Teve um custo também, né? Teve um esforço. Às vezes a pessoa, sei lá, junta um dinheiro para poder pagar aquilo. Eu não estou dizendo que a parte espiritual não funciona. Porque fica difícil a gente discutir sobre esses assuntos quando a gente mistura as visões. Mas, do ponto de vista psicológico, o ritual ele é importante. Porque ele simboliza esse rito de passagem de um estado para o outro. Estava sujo. Esse rito você fala no ponto de vista psicológico. Psicológico. Aí, do ponto de vista espiritual, aí também depende do método, né? Se vai ser um banho, se vai ser um negócio que dura 3 dias, enfim. Mas é importante que a pessoa interaja com aquilo. Faz mais sentido para a pessoa. Acaba sendo uma coisa mais consistente quando ela percebe o valor e o processo que está acontecendo ali, né? Então, assim, é um pouquinho mais difícil. Psicologicamente, se eu disser assim, não, vou fazer aqui um ebó pra ti. Aí daqui a algumas horas eu falo, eu fiz, viu? E a pessoa... Sim, ela acreditar. E aí, se há um padrão mental ali, uma dinâmica psicológica que traz essa pessoa para baixo, talvez ela não tenha nenhuma prova de que aquilo aconteceu, dificulte para que esse padrão seja diluído, para que ele seja trabalhado, ressignificado. Ou seja, deixa eu entender aqui, para não ficar parecendo contraditório. A magia, ela funciona independente se você acredita ou não. Ponto. Sim. Mas para que essa magia tenha uma efetividade mais concreta e duradoura, é preciso que a pessoa mude um padrão. Sim. Então, a magia, por si só, ela funciona. Mas se você não mudar o padrão... aí você tem a limitação... É como um banho. Eu tomei banho hoje, funcionei, tô limpinho. Mas se eu não tomar amanhã, eu vou estar sujo. Exatamente. Não, ou então se você viver correndo, viver andando no sol, aí você vai transpirar mais, daqui a pouco vai estar sujo de novo. Né? Uma vez eu ouvi um cara dizendo assim, mais importante do que saber limpar é saber o que suja. Então, assim, toda magia ela vai ter ali um efeito, pode ter um efeito a mais ou a menos. Ou mais duradouro ou menos. Mais duradouro ou menos. Mas se a pessoa não entender, se ela não tiver consciência do que ela está fazendo, ela vai voltar para o mesmo padrão de comportamento. Então, assim, se é uma pessoa confusa, parece que tá todo mundo contra mim. É uma pessoa estúpida, xinga todo mundo, mal educada, não sei o quê. Faz a magia, se limpa e continua com o mesmo comportamento, ela vai esperar o quê? Entendeu? Até porque ela tá sendo se tivesse magia contra ela e foi limpo, ela tá com a porta aberta pra magia, porque ela tá aceitando, né? Ela tá na vibração. Exatamente. Então aquela foi resolvida, mas não impede que outras venham. E é importante dizer aqui, né, que limpeza, qualquer tipo de limpeza, ela limpa de hoje pra trás. Limpeza não blinda. Isso é interessante. Limpeza não blinda. Então a pessoa tá limpinho, bonitinho, passou leite de rosa, tudo bonitinho, saiu do terreiro ou Se joga na lama. Se joga na lama, tchau. Tchau. E aí, então, assim,
dependendo do padrão, na dinâmica psicológica que aquela pessoa está vivendo, ela pode ter uma interpretação da realidade que parece que a vida está muito ruim. Entendeu? E aí, como eu falei, se ela enxerga a coisa dessa forma, ela vai gerar estresse. Né? E a gente hoje em dia já sabe que o estresse crônico é um dos fatores principais para, por exemplo, gerar um quadro de depressão. Claro, sim. Então, se eu sou um excelente reclamador, pode fazer uma macumba que for, eu estou gerando estresse o tempo todo. Sim. Então, há uma limitação nesse sentido, né? Essa é a ideia, né? A gente limpa daqui para trás. Mas eu estou vivendo, sei lá, num padrão estressogênico, né? Há tanto tempo que essa coisa não vai sumir de uma hora para outra. Então, assim, você precisa das duas coisas. É igual cirurgia bariátrica, né? O cara resolveu uma parte ali fisiológica. Mas tem o psicológico. Mas tem um psicológico. Então E eu aí- fiz também. Eu tratei com magia, fui atrás de um magista, porque realmente tinha uma magia, fui visto no oráculo sério e tal. Resolvi, trato da minha cabeça com terapia, mas eu não posso deixar meu corpo também padecer, né? Ficar cheio de doença e tal. Então, assim, mente, espírito e físico e corpo. Sim. Tem que estar tudo É em aquela ideia, né? equilíbrio. O cara chega na sexta-feira até domingo, substâncias ilícitas, não toma dois copos d'água, Quero, tu não tem. faz um exercício, aí chega segunda-feira, jogaram quebrante em mim. Pô, Toma um Agora- engolve. O que é que tu receita? Um engolve. agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, especialmente lidando com pacientes macumbeiros, né? Que aí, por um lado, tem essa questão do eu tô incorporado ou não tô. Né? Tem essa dúvida? Tem. É Não, mas isso é normal. Eu acho que a dúvida que é o que mais se faz. O que mais se essa dúvida, não. Não, eu também não, mas assim, o que a gente for entrar porque existe uma galera que está falando muito, está descobrindo muitas religiões, né? Que trabalham com corporação e tal, sobretudo Umbanda, Quimbanda e tal, e que a dúvida maior dessa galera é se eu estou incorporado ou não, né? É uma questão muito gigante na internet dessa galera que. Mas os Existe sugestão? envolventes e tal. Sugestão pra isso existe? Com certeza. Faz diferença? Depende do ponto de vista, depende da interpretação. Então, assim, prepara o corte aí. Eu acredito que 80% do que se vê nos terreiros, em termos de Incorporação? incorporação, é um fenômeno psicológico. O que não significa que o guia não exista. O que não significa que o guia não esteja lá contribua com a vida da junto, pessoa, né, de que ele não certa esteja presente forma, ali. presente. Então Mas a é maior parte do que você vê animismo. é um animismo. Não, mas vamos lá. O animismo é quando o consciente ultrapassa É maior. ou é maior do né? que o guia. Outra coisa Então, é a gente- misticismo. Ele tá mistificando. Então, eu tô mistificando, então assim, eu não tô com nada. Ali é o meu inconsciente querendo estar com alguma coisa. E tem o animismo, que é quando o meu consciente Sou mais eu do que sou meu mais guia. eu do que o guia. Certo, vamos pensar. Imagina que eu tô incorporado, e aí eu fico mexendo a minha mão. Pode ser que o guia não mexa a mão dele. E eu tô mexendo. Talvez seja uma questão do meu inconsciente que tá manifestando aquilo para que eu acredite que eu estou incorporado, por exemplo. Sim, Então, assim, eu acho que isso não se enquadra nem no animismo nem no misticismo. sim. É um mecanismo de incorporação. É, Pra você que é um mecanismo de reforço, né? É como se fosse um mecanismo de defesa contra a minha insegurança de estar incorporado. E a pessoa tem que querer estar incorporada para poder o cérebro, o inconsciente, tomar conta daquilo? Não. A gente tem sinais, a gente tem a manifestação do nosso inconsciente o tempo todo. Não, diga assim, aquele médium que não quer incorporar, que luta para incorporar, fala assim, cara, o cara não pode estar inventando porque ele não quer. Cara, mas se for inconsciente, ele não sabe. Porque É o assim, teu é inconsciente. querer, o teu querer inconsciente, você não tem. entendeu? Mas a você não- questão, para além de tudo isso, é como eu me relaciono com aquilo. Independente se o guia está lá ou não, né, vamos supor que o guia não está lá. Sim. Então é o inconsciente que está se manifestando. O inconsciente vai trazer coisas que são úteis para essa pessoa. Entende? Sim. Também pode trazer coisa complicada. Inúteis. É. Possível. Assim, não é inútil porque do ponto de vista psicológico Sempre se aproveita. é Sempre útil. se aproveita. Mas pode ser, por exemplo, Mas, gente, vamos lá. destrutivo. Estamos no terreiro, no momento de gira, com atabaque, com os sacerdotes ali, fazendo todo o processo de ronda, fazendo E todo tal. o processo. E Tal. Tá todo mundo fazendo tudo ali. É possível que o guia não esteja ali? É. É possível.
Mas eu não sei, eu tô querendo que tu fale aí. Quer dizer que tá tudo ali, tudo converge para que. E o seu guia não tá lá e você não sente nada porque o seu guia não foi. Ele resolveu. E às vezes tá, até, Folga de tá repente. de folga. e às vezes até o seguinte, já você não testado. não, às vezes o cara não quer, não vê propósito, né? Ou até mesmo o cara, assim, até o médium, naquela pressão, se sentindo pressionado pelo terreiro, ou pelo pai de santo, para poder incorporar, ou pelo ambiente, ou pelos consulentes, se sente pressionado, ele acaba dando vazão ao inconsciente dele. Sim, claro. Ao Não, e animismo porque- dele. Mas volta Em da história alguns casos, se só você- para poder concluir, se é possível que o guia esteja lá e não. Ou não. Aí essa é a pergunta que eu queria fazer. Uma entidade, seja ela Exu, seja ela caboclo, um que a gente chama de guia, ou chama, né? Ou até intermediário. centro espírita, Ou vamos falar. Ele, Obsessor. ele vem sem ter um propósito, vem porque é pra bater palma e tal, isso... Aí, a melhor pessoa para responder isso é o próprio espírito. Pergunta para ele. Pergunta aí pra ele. Mas engraçado que eu já vi animismo. Desculpa, Eu já só vi porque- ele até só no porque tem um centro detalhe. A gente não tem como presumir antes qual é o motivo para ele estar ali. Mas o que é que eu entendo em relação a isso? Eles se aproximam por afinidade. Ponto. Seja obsessor. Não, estou guia, perguntando porque qualquer é outra coisa recorrente também pra gente que fica às vezes na internet e tal, e vê vídeos e pessoas falando sobre isso, que tem muita gente que fala que o guia tá com a gente 24 horas por dia, e tem gente que fala que o guia só vem com propósito. Então é isso que eu queria que a gente colocasse aqui. Qual é a tua opinião em relação a isso? Como é que tu acha? O guia tá 24 horas com a gente ou ele só vem quando ele tem um propósito pra resolver? A minha visão espiritual em relação a isso é que eles não estão 24 horas com a gente. Para mim não tem lógica nenhuma que isso aconteça. Agora, vai ter Até momentos porque que se ele tiver 24 horas com a gente, ele não tá trabalhando em não faz nada. nada. Como é que ele tá É. fazendo? Como é que ele tá trabalhando pela tua vida se ele tá contigo toda hora? Então. Como é que ele tá movimentando energia? Não, e aí se eu tenho 7 guias, aí é todo mundo. É tipo, Uma o cara galera. não tem privacidade. Ah! Sexta-noite, como é que Pois é, eu quero ir ao banheiro. Você tá... Não agora. Agora, Mas eu já vi misticismo, viu? Que ela tem centro espírita, cara. claro, vai Rapaz, ter mas que- ficou feio. O obsessor, eu vou acabar com a vida dela. Eu vou acabar com a vida do irmão dela. Aí a mulher, Aí, diga o seu nome, Moção. eu vou acabar com a vida da mulher, do irmão dela também, da família dela. Aí a mulher, eu não tenho irmão. Toma. Aí o espírito, Você que pensa. você que pensa. O seu pai era um safado, você que pensa. Mas tem, cara. Agora, a gente tem presente na nossa mente, no nosso inconsciente, esses personagens todos, né? Então, vai ter hora que eu tô, tipo, mais próximo dessa energia do preto velho. Então, esse arquétipo tá presente ali dentro. E ele performa no nosso inconsciente, independente da presença do guia ou não. Por isso que, até certo ponto, não faz muita diferença se quem tá se manifestando ali é o guia ou se é o inconsciente. O que mais faz diferença é como você interage com aquilo. Então, você pode ter um pensamento seu, inconsciente, que faz uma mudança significativa na Da sua sua vida. vida. E você pode ter o guia falando alguma coisa que você ignora e não vai fazer diferença. Então, o que faz a diferença é como isso se dinamiza na vida da Mas pessoa. eu acredito em animismo, acredito em misticismo, mistificada, incorporação mistificada, mas até um certo ponto, né? Tá? Quando o guia começa, o guia em qualquer, não precisa ser de pai de santo, de mãe de santo ou de dirigente de centro espírita, não. No médico não tem como medir a espiritualidade de ninguém, né? Porque eu sou pai de santo, que a espiritualidade é superior do que a do filho. Não, aquele filho só não despertou ainda pro seu potencial máximo. Mas não tem como ser animismo, por exemplo, um guia falar realmente o que só você sabe. Ou ele fazer, né, falar uma palavra que, puta, é isso mesmo. É isso que eu tô passando. Aí não tem inconsciente no mundo, meu amigo. Agora, mas tem um detalhe também. Tem o consciente coletivo. Não, que não Não seja, é esse. que não seja verdades universais também. Quando o cara é Sim. exato, quando o cara é Sim. pontual. Mas é porque eu considero esse tema um pouco delicado, porque às vezes a pessoa acha que só tem guia se tiver isso. Não, Né? e eu Não, conheço sim. pessoas, médiuns excelentes, que impactam a vida, que falam coisas que realmente mudam a sua vibração e que não falam nada, assim, não são adivinhos. Uhum. Não brincam de adivinhação. Sim. Você tá, Não, eu não tô precisa. dizendo que é só Sim, pra sim, isso, claro. mas um balizador, vamos dizer Sim, assim. é uma forma. É uma É forma. uma forma. Mas hoje em dia, depois que eu passei a pensar mais sobre o inconsciente, eu me importo muito pouco com isso. Se é um guia ou não. O que me importa é o que é que eu consigo assimilar, o que é que eu consigo fazer com O que... que aquilo impacta na minha o que é que vida, aquilo te falando impacta na minha vida. positivamente. Ô, Quintela, vamos lá. A gente tá terminando já. Se uma Ah. pessoa quiser se consultar com o Quintela, vai estar aparecendo teus contatos aqui embaixo. Mas como ela saber se precisa de magia ou terapia?
conversando comigo. A gente, assim, o ideal, se a pessoa está precisando de uma coisa assim que é muito profunda, provavelmente vai ser uma questão de terapia. Porque aí a gente está falando de continuidade, de construção de algumas coisas, de desconstrução de algumas outras, que um oráculo, em uma hora, você não vai fazer. Então, se ela quiser falar coisas específicas, né? Ela vai pro oráculo, se ela achar que é uma coisa mais profunda. Basicamente é assim, se é uma coisa mais pontual, eu preciso ver o que é que eu faço agora, sei lá, ou então nesse primeiro semestre da minha vida, o que é que eu tô vacilando aqui e tal, ou então, enfim, algo que é mais pontual, Oráculo. Agora, se a pessoa quer se conhecer, porque eu penso assim, a terapia, ela é um processo importante para você desenvolver autoconhecimento e autonomia. Você vai desenvolver recursos para, a partir disso, você ir construindo a vida boa de ser vivida. Pra você mesmo Que se é resolver e um se modelo autorresolver. único. Então, seu modelo não é o mesmo que o meu. O problema é que às vezes a gente está tentando viver no molde dos outros. Seja esse Sim. outro, o pai de santo, o pastor, a mãe, o tio. Então, o processo de autoconhecimento ele é importante para entender como é que eu faço para viver a minha boa vida. E não a boa vida que foi dito para mim. Entendeu? Então, a diferença basicamente é essa. O oráculo você vai ter informações e orientações. E aí você se vira com isso depois. Agora, a terapia é um processo de acompanhamento para ir desenvolvendo esses recursos, essas habilidades e tudo mais. A gente vai ganhando consciência, porque às vezes a gente também está fazendo as fuleiragens que a gente nem sabe o que é. Nem sabe que está vacilando. Então, às vezes, o processo terapêutico ele é importante para poder trazer isso para a consciência. Alinhar. Percebi que estou sendo infantil no meu trabalho, ou então no meu relacionamento, ou então estou sendo punitivo demais, muita ferro e fogo. Enfim, existem 1 milhão de possibilidades. A gente está aqui ainda bem no topo do Então, iceberg. você quer saber mais sobre tarô? Quer ser atendido com tarô? Quer fazer se o tarô indicar umas magiazinhas, tá aqui o Quintela. Se for terapia, tá aqui o Quintela. Tá aqui as informações de contato dele. Quintela, muito obrigado. Kit, obrigado. Eu que agradeço. Foi incrível você aqui conosco, mais uma vez. E volte sempre. Achei. Obrigado, Quintela. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado você que Nos mais reconectamos. reconectamos. Obrigado você que mais uma vez abriu as portas da sua casa, do seu mucambo para receber a Reconnect. Até a próxima reconexão semanal. Até o próximo domingo, hein? Perdeu? Vai no YouTube. É isso aí. Rapaz, Quintela, agora me Bom. diga uma coisa, meu irmão. Se atender 1 ano a pessoa não mudar, vai pra magia? O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770.